Olá, muito bem-vindo. Muito bem-vindos a nossas costumeiras entrevistas de resgate históricos de personagens que atuaram no movimento espírita. Está sendo uma experiência muito gratificante, muito importante, trazer essas informações desses vultos notáveis, muitos deles bastante conhecidos, outros muito desconhecidos, como é o caso do que vamos falar hoje. Falaremos hoje sobre a personagem Terezinha Oliveira de Souza. Vejam vocês que já completou 90 anos de nascimento e ela desencarnou recente, é um personagem recente da história do espiritismo no Brasil. Eu mesmo desconhecia completamente, mas graças a essas gravações de vultos históricos do espiritismo, temos tido a oportunidade de conhecer esses vultos, esses personagens que atuaram e deixaram a sua marca de trabalho. Isso está sendo possível graças à pesquisa que o nosso querido amigo Marcos de Mário, educador radicado no Rio de Janeiro, tem nos possibilitado a cada semana trazer uma vida, uma história, uma biografia, ainda que de forma compacta. As informações são muito valiosas para isso que nós denominamos resgates de vultos históricos. Uma playlist com o nome Vultos Históricos está disponível lá no canal do YouTube e você poderá pesquisar as demais disponíveis. Então, é sempre com essa satisfação redobrada que trazemos o amigo Marcos de Mário para mais uma empreitada de resgate histórico. Marcos, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. Não, que é isso, Watson. Eu que agradeço pela oportunidade. E estamos montando essa playlist, trazendo vultos históricos do movimento espírita, principalmente os que estão ligados mais à área da educação. E, claro, nós não poderíamos ficar apenas nos vultos famosos, conhecidos nacionalmente. Nós temos que destacar os nossos heróis e heroínas da educação espírita, que também trabalharam em silêncio, mas deixaram um legado muito importante, como é o caso de hoje da nossa personalidade, da nossa personagem, da qual nós vamos conversar. Pois é, muito importante realmente. Nós estamos formando um acervo valioso que está ficando à disposição, somando-se a cada semana um novo personagem. Isso fica gravado para a história, para as novas gerações, para todos aqueles que quiserem pesquisar. E disse bem o nosso Marcos, né? Existem os personagens que se tornaram famosos, muito conhecidos, e aqueles que trabalharam no silêncio. Não que os demais não tenham trabalhado no silêncio também, mas os demais se tornaram muito conhecidos, e alguns vultos são anônimos, vinculados que ficaram ao seu círculo de relacionamento. E hoje temos, portanto, Marcos, vamos falar aqui da Terezinha Oliveira de Souza. Marcos, você a conheceu? Sim, conhecia a Terezinha, uma alma realmente caridosa, bondosa, professora, dedicadíssima à educação e que realizou um trabalho excepcional, pioneiro, que foi o de criar, desenvolver, manter, enfim, uma escola espírita num município muito pobre aqui do Rio de Janeiro, aqui na Baixada Fluminense. Aliás, houve uma mudança geográfica, porque quando a escola foi fundada lá na vila, no bairro Santo Amélia, o bairro pertencia à cidade de Queimados, na Baixada Fluminense. Na sequência, ela passou, houve um ajeitamento geográfico, político-geográfico, e a Santa Amélia passou a pertencer ao município de Japeri. Japeri é o município com o menor índice de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro, e está entre os piores municípios em desenvolvimento humano do Brasil. E ela, então, com esse pioneirismo todo, manteve uma escola espírita lá na Vila Santa Amélia, no município de Japeri, na Baixada Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. Marcos, como essas entrevistas contigo, esses resgates biográficos, têm sido aqueles voltados à educação, muito importante realmente destacar esse esforço de uma escola espírita numa cidade que tem o pior índice
do Brasil, né? Entre aquelas que estão no pior índice do Brasil. E qual a população aproximada da cidade, Marcos? Atualmente, você tem ideia aproximadamente? Japeri é um dos menores municípios da Baixada Fluminense. Tá? Realmente não fiz esse levantamento, né, da população. Mas entre os municípios que você tem Mesquita, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, São João de Meriti, etc., Japeri é um dos menores municípios e tem um desenvolvimento muito, muito ruim, realmente. Tem passado também por vários escândalos políticos, de corrupção, enfim. Mas ela, para quem não conhece, chegar lá no bairro Santo Amélia, lá em Japeri, você se assusta um tanto quanto, porque é uma região realmente muito pobre e de alto índice de violência. Mas foi ali que ela cravou a escola e o centro espírita num trabalho realmente maravilhoso. Muito bom. Eu estou vendo aqui, fiz uma pesquisa rápida, Marcos, está indicando aqui que a cidade atualmente está com 100 mil habitantes, até que cresceu bastante, né? Verdade, é verdade. Realmente cresceu bastante, mas na época que ela atuou mais diretamente, a população devia ser bem menor. Que coisa interessante. E ela tem uma curiosidade, ela não nasceu no estado do Rio, né, Marcos? Pois é. Vamos falar um pouquinho, então, da história da nossa Terezinha Oliveira de Souza, que, na verdade, ela nasceu em Maceió, Alagoas, então ela era uma alagoana, então nasceu lá no ano de 1932, mas não viveu muito tempo em Maceió, porque seus pais mudaram para um outro município lá de Alagoas, que é São Miguel dos Campos. E ali, então, ela cresceu, eram muitos irmãos, segundo o curso da biografia, na verdade, os pais tiveram 20 filhos, então ela tinha 19 irmãos e irmãs, muita gente. Família pobre, claro, porque nem poderia ser diferente para você manter toda essa filharada. Ela, quando completou 19 anos, com 2 irmãos, ela viajou aqui para a cidade do Rio de Janeiro para poderem morar com uma tia que já morava aqui no Rio de Janeiro e tentar fazer a vida, já que lá em Alagoas estava praticamente impossível. Ela foi uma batalhadora, porque não encontrou vida fácil também aqui no Rio de Janeiro. Ela conseguiu se matricular no famoso colégio Pedro II, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Pedro II tem uma faculdade também de humanidades. A Terezinha, então, estudou no Pedro II e conseguiu se formar no ensino superior em física e matemática. E ela, então, prestou concurso público para o magistério, passou então a ser professora pública. Assim, isso, claro, melhorou a vida dela. Na sequência, ela vai ter o casamento, mas vai fazer mais uma faculdade, porque era o ideal dela, ela queria crescer. Então, ela vai para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e vai fazer, então, pedagogia. Então, ela se forma também em pedagogia. E ela começou a ter o sonho de construir uma escola, mas, primeiramente, ela vai passar por um problema pessoal, e esse problema pessoal é que vai levá-la ao espiritismo na década de 1960, porque, como médium, ela começou a ser influenciada pelos espíritos e não sabia o que estava acontecendo com ela, até que uma amiga a encaminhou para o centro espírita. Então, ela teve contato com o espiritismo, aí se esclareceu, se equilibrou, e durante muitos anos, mais de uma década, ela fez parte da Congregação Espírita Francisco de Paula, no bairro da Tijuca, que, aliás, é um centro espírita muito tradicional aqui da cidade do Rio de Janeiro. Agora, é interessante que ela e o esposo queriam, na verdade, se fixar na Baixada Fluminense, não queriam morar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, eles compraram toda uma propriedade, era um terreno, mais de 1.400 metros quadrados, lá na Vila Santa Amélia. Não era nem bairro ainda, era Vila Santa Amélia, que pertencia, na época, estamos falando aqui, final da década de 1960, início de 1970, então eles compraram e pertencia ainda ao município de Queimados. Mas
eles trabalhavam na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí acabaram se fixando no bairro do Flamengo, com a sua moradia, e chegaram à conclusão que tinham que abrir mão do sonho lá de morar lá na Baixada Fluminense. E eles resolveram vender o terreno. Vamos vender, né? Bobagem de manter aquele terreno lá, pagando imposto, tendo que cuidar. E aí eles foram para lá para ver como é que estava a propriedade, né? E ali mesmo no município contratar, né, um responsável para fazer a venda. Só que quando eles chegaram lá em Santa Amélia, eles viram não apenas o estado de pobreza da região, mas de altos índices de violência, e já envolvendo crianças e adolescentes. E quando eles estavam chegando na rua onde ficava situada a propriedade, eles cruzaram com os garotos que estavam lá andando e ouviram a conversa deles, e eles projetando uns assaltos, né, para poder viver. E ela ficou escandalizada com aquilo, e os dois chegaram à conclusão, então, que não tinham que vender o terreno, mas que tinham que fazer uma escola. E foi aí que começou a batalha da Terezinha para conseguir transformar aquela propriedade de mais de 1.400 metros quadrados numa escola. E, na sequência, né, porque eles compraram outro terreno em frente, porque a ideia era fazer o centro espírita. Então, ter uma escola e o centro espírita. Então, essa é a nossa Terezinha, que foi muito amiga do Divaldo Pereira Franco, recebeu do Divaldo diversas orientações. Aí ela se engajou no movimento espírita da Baixada Fluminense, né, porque a vida dela começou a ficar entre a cidade do Rio de Janeiro e o município de Queimados, na sequência Japeri, né, e ela ficou assim, nessa batalha, e dedicou a vida toda dela a isso. Uma alagoana que nunca mais retornou lá para Maceió, quer dizer, entre aspas, porque ela gostava muito de visitar a família. De vez em quando, lá ia ela lá para Maceió. Ela era tão simples, mas tão simples. Eu conversando com o filho dela, o Beto, e o Beto me disse assim: Marcos, olha, mamãe era terrível. Ela queria tanto manter a escola e a instituição que tudo que era dela ia para lá. Então, ela fazia de tudo para não ter despesas pessoais, mas ela adorava visitar a família lá em Alagoas. Max, você acredita que mamãe, mesmo já com 70 anos, 80 anos de idade, ela pegava o ônibus, ela fazia a viagem, Rio de Janeiro a Maceió, de ônibus. E eu sempre briguei com ela. Ô, mãe, a senhora não tem mais idade para isso, mãe. Eu pago a passagem aérea para a senhora. Eu falei, não, o dinheiro que você vai gastar com o avião, você faz o donativo lá para a escola, lá para a instituição. Eu vou de ônibus. E ela ia, Marcos, uma coisa impressionante. Então, essa, em linhas gerais, a nossa Terezinha Oliveira de Souza. É porque uma viagem de ônibus Rio-Maceió são dias, né? Não são horas, não. Exatamente. Ô Marcos, que interessante. E esta aproximação com a doutrina espírita, e você citou aí que ela foi muito ligada a Divaldo, e inclusive você deve citar aí mais adiante que a instituição recebeu o nome de Joana de Ângeles, ela recebeu muita orientação desse espírito através de Divaldo. Tem várias histórias envolvendo aí essa ligação entre Terezinha, Divaldo e Joana, inclusive com o nome da instituição, não é mesmo? Com certeza. Vamos aqui recordar que o Divaldo Pereira Franco, anualmente, ele comparece aqui à cidade do Rio de Janeiro, onde ele participa do tradicional feirão pró-Mansão do Caminho. Há um grupo de espíritas aqui no Rio de Janeiro, todo ano promove esse feirão. E, tradicionalmente, ele acontece nas dependências do Colégio Militar, aqui da cidade do Rio de Janeiro, que fica no bairro da Tijuca. A Terezinha sempre se envolveu com esse grupo e fez parte da organização desse feirão. Então, nessa organização, ela conheceu o Divaldo Pereira Franco e se tornaram muito amigos, correspondentes, e ela sempre trocou ideias com ele, e foi, né? Começou a trocar ideias em relação a ter a instituição espírita lá na Baixada Fluminense,
lá em Japeri. Mas havia um problema que era muito sério. Não é nada fácil, né? Como é que você vai transformar um terreno de mais de 1.400 metros quadrados numa escola espírita? As pessoas não vão até Japeri. E ela precisava do apoio dos amigos, do movimento espírita. E ela começou, então, a fazer campanhas, começou a mostrar o projeto, mas tudo estava difícil, muito difícil, porque não tinha, na verdade, a instituição não estava criada, formada, nada disso. Era uma ideia no papel. E ela foi conversar com o Divaldo, dessa dificuldade de aglutinar as pessoas para o projeto. Então, o Divaldo disse a ela assim: Terezinha, é que você precisa criar a instituição, tem que fundar a instituição. Falei, pois é, tem que fundar, mas onde é que nós vamos fundar a instituição? A única coisa que eu tenho é um terreno lá em Japeri. Eu não posso criar uma instituição no terreno, né? Não tem cabimento, né? Como é que vai ser? Falei, não, você tem que criar, você vai fazer o seguinte, você tem que criar um grupo na cidade do Rio de Janeiro, que é onde você vive, onde você mora, onde você trabalha, onde estão todos os amigos, todos os espíritos. Eu falei, não, e aí ela retrucou o Divaldo. Eu falei, não, Divaldo, porque a minha ideia é lá em Japeri. Mas se eu fundar um instituto na cidade do Rio de Janeiro, eu vou ficar presa. Na cidade do Rio de Janeiro, eu não vou fazer nunca a instituição lá em Japeri. Aí o Divaldo disse assim, não, olha só, Joana de Ângeles está me dizendo que a instituição tem que ter a sede em Japeri. Na cidade do Rio de Janeiro vai ser o núcleo, que é o núcleo mantenedor, é o núcleo que vai manter a instituição. Aí ela ficou entusiasmada, opa, bom, acendeu a luz no fim do túnel. Bom, mas para isso é o seguinte, eu preciso construir alguma coisa lá em Japeri no terreno. Porque precisa ter um mini edifício, uma casa, tem que ter qualquer coisa lá para que legalmente ela se possa realmente fundar um instituto. Aí ela faz isso, consegue com amigos que já eram lá da Congregação Espírita Francisco de Paula e outros, ela consegue criar um fundo, e desse fundo eles fazem uma pequena obra lá em Japeri, e aí eles legalizam. Surge a Instituição Espírita Joana de Ângeles, em Japeri. Mas onde fazer o núcleo? Na cidade do Rio de Janeiro. As reuniões aconteciam no apartamento dela, que ela morava no bairro do Flamengo. Mas não era uma coisa boa, não, e não dava para transformar a casa dela no núcleo da instituição. Mas ela conheceu um querido companheiro aqui da cidade do Rio de Janeiro, empresário, lá da Zona Sul, e esse empresário, ele tinha no bairro, aliás, ele já desencarnou, mas existe até hoje, tem umas lojas lá que pertenciam a ele e que ele doou para o Lar de Teresa, que é uma instituição espírita lá de Copacabana, e ele doou essas lojas para que essas lojas funcionem gratuitamente como bazar para os centros espíritas. E ele pegou e disse assim para a Terezinha, Terezinha, olha só, eu sou proprietário de vários imóveis na Zona Sul. Vou levar você a um deles. Eu tenho uma sala comercial num prédio lá na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Vamos lá para você ver. Ela foi com ele e chegando lá, e aí, gostou? Eu falei, gostei, tá. É o seguinte, eu não faço nada com esta sala. Então, a partir de agora, ela pertence à Instituição Espírita Joana de Ângeles. Estou doando. Tá? Você pode montar o núcleo aqui. E ela, então, recebeu em doação. Está até hoje lá, está funcionando lá, tudo direitinho. Eu vou lá, faço palestra, é uma coisa maravilhosa. É uma sala comercial. Tá? Uma sala comercial com uma entrada e depois você tem a sala. Tá? E lá funciona o núcleo da Instituição Espírita Joana de Ângeles, e que aglutina, então, os espíritas, ali os frequentadores, trabalhadores, as doações vão para lá, e dali é que tudo vai para Japeri. Então, é um núcleo, mas que é praticamente mantenedor da instituição lá em Japeri. Lembrando que a instituição foi formalmente inaugurada em 1975, né? Em 11 de dezembro de 1975, ele inaugurou lá em Japeri. E aí começou a construir a escola.
começou a construir a escola, que foi inaugurada em 6 de fevereiro de 1980, e eu posso dizer a você, Orson, e a todos que estão nos acompanhando, que embora eu não apareça em nenhuma foto, mas eu estava lá. Eu fiz questão de estar nessa inauguração. E essas fotos que nós temos aqui é da inauguração, Marcos? Algumas sim. Essas mais antigas que você está vendo, a Terezinha com o Divaldo Franco, são da época da inauguração. Eu lembro, Orson, que quando foi inaugurado, eu trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro, e eu fiquei assim, e a inauguração foi feita num dia de semana. E eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que ir, eu não posso deixar, né, de perder essa inauguração de uma escola espírita. Mas como é que eu faço com o meu emprego? Que foi o meu dilema lá. Né? Meu Deus, eu vou ter que conversar com o meu gerente, né? Mas se eu explicar o que é, ele jamais vai me abonar, ele nunca que vai deixar eu vá para lá. E eu inventei uma história para poder ser dispensado. E, olha, realmente, eu fiz quase que uma loucura, porque em 1980, ir para Santa Amélia, em Japeri. Aí eu vi as informações, como é que chegava lá de ônibus. Então, eu tinha que ir para o terminal lá no centro da cidade, que era o terminal dos ônibus para a Baixada Fluminense, qual era o ônibus. Na época, ele levava até Queimados, e aí você tinha que atravessar a estação de trem de Queimados, né, para o outro lado, lá pegar um outro ônibus que levava você lá para Santa Amélia. E eu fiz tudo isso. Agora, eu confesso a vocês que eu nem sabia, aliás, eu nem me preocupei com isso, eu não sabia nem como é que eu ia voltar, se tinha ônibus para voltar ou não, mas eu tinha que estar nessa inauguração. Quando a escola foi inaugurada, só tinha o andar térreo, e todo o seu entorno lá no terreno era tudo terra batida, e havia chovido. Então, quando passaram assim do tempo, até o Divaldo fazer a palestra, inaugurar aquela coisa toda, foi virando meio um lamaçal, assim, no entorno da escola, mas foi extremamente gratificante, foi maravilhoso. Lembrando aqui que o Deolindo Amorim também esteve na inauguração, tinha um público muito bom, a grande maioria saída mesmo da cidade do Rio de Janeiro, indo lá para Japeri para a inauguração. No final, eu ganhei uma carona. Para poder voltar. Aí voltei aqui para a cidade do Rio de Janeiro. A história foi essa. Tá? Era com muito sacrifício, ela percorria as lojas de material de construção lá da Baixada Fluminense e apresentava o plano de obra lá da escola. Tá? Aí o pessoal olhava, mas a senhora é meio louca, né? Ela falou assim, não, eu posso até ser louca, tá? Mas eu estou aqui em plena consciência para pedir as doações. O que o senhor pode doar para lá? Pode doar cimento, pode doar ferro, pode doar tijolo, pode doar o quê e em qual quantidade? E foi assim que ela foi construindo a escola lá em Japeri. Ô Marcos, e nesse dia que você abonou o trabalho para ir lá na inauguração, a inauguração deve ter sido no início da noite, começo da tarde. Quanto tempo você levou para ir do Rio até lá, tomando todos esses ônibus? Esse percurso foi de quanto tempo? A inauguração, na verdade, foi na parte da tarde. Foi na parte da tarde. Na época, eu saí lá do centro da cidade, que você pegava... Hoje não, hoje os terminais mudaram, porque hoje o terminal fica lá na Central do Brasil. Na época, ficava na Praça Mauá. Eu peguei o ônibus, como era contrafluxo, um período bom da tarde, 1h, mas dava para fazer para Queimados em torno de 1h, 1h15, alguma coisa assim. Agora, de Queimados, o problema lá em Queimados é que você tinha horário específico para pegar o ônibus interno. Sim. Tanto para ir quanto para voltar. E não demorava tanto, era uma questão ali de uns meia hora no máximo, né, que ele fazia todo um contorno lá por dentro dos bairros lá de Queimados, né, em Japeri, mas foi em torno disso, de 1h45, mais ou menos, para chegar, quase 2 horas aí de viagem de ônibus, para chegar lá na Escola Espírita Joana de Ângeles. Ô Marcos, e com a caracterização de Escola Espírita Joana de Ângeles, essa escola se aplicou, além das matérias
propriamente de formação escolar, juntou-se também a cultura espírita aos alunos, da evangelização, essa questão toda, ou não? Bem, a Terezinha fez o seguinte, ela sabia que, embora com esse título, e, portanto, sendo uma escola confessional, né, estava lá na Escola Espírita Joana de Ângeles, mas ela entendeu que não deveria inserir o espiritismo dentro do currículo. Então, o que ela fez? Ela criou a evangelização espírita, que funcionava aos sábados pela manhã, optativo para os alunos e aberto também à comunidade. Então, assim, ela conseguiu equilibrar, né? Ou seja, as pessoas, os pais responsáveis, sabiam que a escola tinha uma visão espírita do ser e da vida, mas que os alunos não eram obrigados a estudar o espiritismo. Mas aqueles que quisessem, então, tinham o convite para fazer parte da evangelização aos sábados. Isso funciona até os dias atuais, né? Então, ela conseguiu equilibrar uma coisa com a outra, mas as questões de ordem moral, com base no Evangelho, imortalidade da alma, isso sempre foi aberto, isso sempre foi trabalhado, sempre permeou o currículo e as atividades pedagógicas. O Marcos, e considerando aí aquele encontro com os garotos que planejavam um assalto, quando eles foram vender o terreno e ouviram comentário e decidiram por não vender o terreno e construir uma escola até a inauguração, com toda essa luta para arregimentar recursos, para conseguir doações de materiais, foi uma luta danada, eu imagino aqui, porque foram quantos anos aproximadamente entre aquela tentativa de venda e a inauguração, aproximadamente? Pois é. Você veja, a escola foi inaugurada em 1980. A instituição foi criada em 1975. Então, 5 anos entre criar a instituição e conseguir inaugurar a escola. Mas a ideia, por exemplo, a venda, que foi a ideia inicial, né? A venda do terreno, na verdade, já vem de uns 5 anos antes, ou seja, do início da década de 1970. Então, na verdade, né, entre ter a ideia de transformar aquilo numa instituição espírita, uma escola, e concretizar com a inauguração, você tem aí uns 10 anos de trabalho. Porque não é fácil, né, Marcos? Mesmo nos dias atuais, também não é fácil você juntar recursos para uma construção de um edifício, né? Seja de que porte for, os custos são muito altos. Eu fico imaginando naquela época, como você disse, o lamaçal ali, não havia condições, havia chovido, quer dizer, tudo isso é muito difícil. Mas juntar Divaldo Franco, Deolindo Amorim, na mesma inauguração, e mais o Marcos de Mário, eu também queria estar lá. Olha, eu tenho memória até daquela inauguração que foi muito gratificante, realmente, conhecer já aquele prédio inicial, as salas, tudo, a palestra do Divaldo. O Divaldo foi muito simpático, atendendo a todos, e várias pessoas conhecidas que ali estavam para aquela inauguração, e a Terezinha radiante, né? Realmente. Depois disso, eu me encontrei com ela várias vezes pelo movimento espírita, tanto aqui na cidade do Rio de Janeiro, quanto na Baixada Fluminense. Aliás, eu tive a grata satisfação, certa vez eu fui falar num domingo, na Semana Espírita de Mesquita, que é um dos municípios aqui da Baixada, né? E, para minha surpresa, estava lá a Terezinha. Aí eu olhei para ela e até perguntei, o que você está fazendo aqui, em Mesquita, domingo à tarde? Porque eu sabia que ela morava na cidade do Rio de Janeiro, né? Aí eu falei, não, filha, eu acho que eu moro mais para cá do que para lá, ultimamente, né? Aí, como eu vi que era você que ia fazer a palestra, eu falei, não posso perder a palestra dele, né? Aí vim aqui assistir. Falei, então, tá bom, então que seja, né? Mas, então, para mim foi muito gratificante. Eu estive, já há menos de um ano, eu estive lá, em Japeri, na escola, e fui fazer uma oficina, né, um workshop com as professoras, e, na verdade, nós nem ficamos na escola, porque nós utilizamos as dependências do Centro Espírita Joana de Ângeles, que agora, que fica na frente da escola, fica em frente, na mesma rua em frente, porque depois que a escola foi inaugurada, ela sentiu a falta do Centro Espírita, e ela não queria misturar, fazer o Centro Espírita dentro das próprias dependências da escola.
ela e o esposo, então, juntaram as economias e compraram o terreno de frente da escola. E depois, aos poucos, foi também levantando o centro espírita. Hoje, a Escola Espírita Joana de Ângeles tem 2 andares. Então, quando foi inaugurada em 1980, só tinha o térreo. Hoje já são 2 andares, tem ginásio coberto, tem uma série de dependências que foram construídas ao longo do tempo. E em frente, então, você tem o centro espírita, muito bem construído também, mas tem muito terreno ainda, pode-se construir muita coisa lá ainda. E, então, tive a grata satisfação de ver a escola em funcionamento, né, já do retorno da pandemia. A escola hoje está com mais ou menos 120 alunos, e a comunidade, porque quando eu cheguei na hora da saída das crianças, dos alunos. E, Orson, foi uma beleza, porque a rua estava repleta de pais, avós, tios, já todo mundo esperando a saída lá da criançada. E eu almocei lá na escola e fiquei sabendo, olhei lá, cumprimentei todo mundo, todos os voluntários da cozinha, todos são pais e avós dos alunos. Todo mundo trabalha lá dentro da escola voluntariamente, cuidando das refeições das crianças. Uma coisa assim maravilhosa, e tudo isso graças à nossa Terezinha. A gente vê o que o idealismo espírita é capaz de promover, né? Essa dedicação plena. E pela quantidade de terreno que você falou que ainda tem lá, possivelmente eles planejam até reencarnar de novo para continuar o trabalho lá, pelo jeito. Olha, a Terezinha e o esposo, eu não cheguei a conhecer o esposo da Terezinha, mas a Terezinha, olha, era tão dedicada e tinha tanto amor a essa tarefa que eu não duvido, não. Viu que ela já não tenha feito o pedido. Ela não tem nem um ano de desencarnada, mas é bem capaz que já tenha solicitado, no mínimo, de ficar ali, né? Junto, né? Acompanhando, orientando, e com certeza ela tem todos os méritos para receber isso de espiritualidade maior. Mas quem sabe, né, Orson? É uma hipótese, né? Quem sabe ela não vem programada para reencarnar e dar continuidade a essa obra, né? Conforme você foi falando aí, eu fui raciocinando aqui, porque uma obra de dedicação dessa, de plena renúncia, de desapego às próprias economias ou à própria vida para investimento numa obra educativa, Marcos, cria muitos méritos na vida do espírito, né? Você disse bem, um espírito desse não se desliga de uma obra dessa de uma hora para outra só porque desencarnou, né? Então, você mesmo disse, hoje são 2 andares na escola, o centro espírita num prédio muito bem construído. Quer dizer, tudo isso cria vínculos enormes entre o espírito e a obra encetada, que também não é fruto do acaso, é um planejamento reencarnatório aí para beneficiar essa região da Baixada Fluminense. Ô Marcos, e você como educador, você que naturalmente fez palestras lá, conviveu com os professores também, o que você gostaria de destacar desta obra educativa da nossa Terezinha, visando aí essa junção educação-espiritismo? Bem, primeiramente vamos compreender uma coisa, puxando aí o que você colocou, porque o próprio Divaldo falou isso para a Terezinha, que a obra, na verdade, já existia do mundo espiritual. Pois é, o que imaginei. Planejamento sempre vem, né, de lá para cá, nunca é o contrário, né? E que a Joana de Ângeles, de fato, estava vinculada também a essa obra, daí a homenagem, né, de usar o nome da benfeitora espiritual na instituição e na escola. E a Terezinha, com a sua formação em pedagogia e com toda a sua experiência como professora pública, ela implantou lá na Escola Espírita Joana de Ângeles, uma escola que hoje eu classificaria como uma escola inovadora, dentro desse movimento de inovação da educação brasileira e internacional, porque sempre foi uma escola que fez diferente para fazer a diferença. E ela teve o apoio, que foi muito, muito valioso mesmo, do nosso querido César Braga Said, que é também pedagogo e psicólogo, que é lá de Nova Iguaçu, e o César, durante muito tempo, foi uma espécie de braço direito da Terezinha, e os dois sempre tiveram uma visão muito abrangente, muito aberta sobre a educação e como uma escola deveria funcionar. Lembrando
que a Terezinha, com todos os sacrifícios, sempre fez a Escola Espírita Joana de Ângeles trabalhar gratuitamente. Nunca ninguém pagou para matricular e manter seus filhos lá na Joana de Ângeles. Então, a escola sempre foi gratuita. O filho dela, o Beto, me disse que, quando da inauguração, ele falou, olha, você deve lembrar mais ou menos, mas é claro que você não deve saber, mas boa parte dos móveis, né, que estavam lá na escola vieram tudo da casa da mamãe. Ela foi se desfazer. Não, essa mesa vai servir para reunir os professores. Manda a mesa. E essa escrivaninha, não quero mais, manda para lá para montar a secretaria. Foi tudo meio assim. A gente lotava carros e aquela coisa e vinha trazendo. E desmontava os móveis e montava dentro da escola. Então, na época da inauguração, muita coisa veio lá da casa do papai e da mamãe. Veio tudo para cá. Então, ela era muito dedicada. E a escola trabalhava por ciclos, ou seja, não obedecia à famosa seriação por idade, mas sim juntando os alunos em ciclos etários. Então, você tem o ciclo, por exemplo, que abrange por exemplo, de 6 a 8 anos, dos 8 até os 10, e assim por diante. Ela inaugurou a escola trabalhando a educação infantil e, na sequência, o primeiro segmento do ensino fundamental, hoje já está, inclusive, com o segundo segmento. Né? Então, educação infantil e ensino fundamental completos. Terezinha, lá na Joana de Ângeles, também educava através do trabalho por projetos, fazendo as crianças trabalharem em grupos de estudo e pesquisa. Ela foi realmente, se nós poderíamos, ouçam, na história da educação brasileira, nós podemos vincular a nossa Terezinha Oliveira de Souza como uma escola novista, ou seja, no mesmo caminho do Darcy Ribeiro e todos os outros grandes educadores brasileiros, Anísio Teixeira, e lá da França, Célestin Freinet, ou da Itália, a Maria Montessori, o Lauro de Oliveira Lima, aqui na cidade do Rio de Janeiro, esses grandes educadores, e ela era uma espécie de fiel discípula de todos eles, e com base, não podia ser diferente para uma professora espírita em Pestalozzi, que Pestalozzi fez no Instituto de Yverdon, onde Allan Kardec, inclusive, estudou. Então, durante muito tempo, com todo o sacrifício, não era nada fácil fazer isso, ela manteve essa escola bastante pioneira e inovadora. Mas ela teve um problema, que era pagar os professores. Não é fácil, né? Você tem uma folha de pagamento. Então, ela fez um acordo com a prefeitura de Japeri, primeiramente a prefeitura de Queimados, né? Depois a prefeitura de Japeri, para que os professores fossem do próprio município e indo lá. Mas aí deu problema. Deu problema, porque as professoras não eram professoras da Escola Espírita Joana de Ângeles, eram professoras do município e queriam obedecer às regras do município e não às regras da escola. Então, ela passou um período ali que foi um período muito difícil porque muito do pioneirismo da escola foi por água abaixo, porque as novas professoras não queriam saber da doutrina espírita, não queriam saber das novas ideias pedagógicas, se consideravam meramente professoras do município. Até que ela teve que romper o contrato com o município e voltar, então, a ter professoras contratadas. E aí ela foi pioneira também, Orson, porque a Terezinha meio que implantou um curso de formação de professores, porque ela viu, bem, eu preciso formar essas professoras, porque elas não têm ideia da doutrina espírita, elas não têm ideia da visão da alma imortal, elas não têm ideia de como se trabalha por projeto, nada dessas coisas. Ela foi formando. Hoje, a diretora lá da Escola Espírita Joana de Ângeles é uma ex-aluna. Começou lá criança, se formou lá, foi para o ensino médio fora, foi para a faculdade, se formou em pedagogia, é moradora ali de Queimados, e ela agora é diretora lá da Joana de Ângeles. Olha que trabalho bonito, né? Marcos, que idealismo, né? Que luta. A gente verifica nesses grandes espíritos, nessas almas valorosas,
que colocam toda a sua força, toda a sua inteligência, toda a sua tenacidade nesses ideais. A gente pensa que é fácil, mas não é não, né? É uma luta tremenda mesmo. O Marcos, e atualmente aquele caráter de gratuidade foi mantido? Porque é praticamente impossível manter uma gratuidade com os custos atuais para manter uma escola. Como é que está atualmente? Bom, a Terezinha conseguiu juntar a ela um grupo muito bom, com uma diretoria bastante coesa, e com a sua desencarnação o trabalho continuou. Tá? A diretoria está firme à frente do projeto e continua. A escola continua totalmente gratuita, com muita dificuldade, atravessaram a pandemia realmente em situação muito difícil, mas conseguiram manter as atividades e hoje eles têm um grupo de amigos, eles só querem ser identificados assim, é um grupo de amigos que é de São Paulo, capital, e esse grupo está bancando praticamente quase toda a despesa da instituição. E eles estão agora fazendo projetos para conseguir empresas patrocinadoras, que nós sabemos que também não é fácil, não é simples nesse nosso Brasil de pandemias e crises econômicas, mas é o projeto agora para que a instituição não fique tão dependente desse grupo lá de São Paulo, que nós sabemos que são pessoas muito amorosas, idealistas, mas as pessoas ficam adoentadas, vem a desencarnação, há um problema aqui, um problema ali, e você pode perder, né, esse grupo de apoio que está fazendo a sustentação financeira. Mas eles estão conseguindo, estão trabalhando lá e, por enquanto, está tudo mais ou menos como a Terezinha deixou. Você citou em algum momento aí, agora que você adentrou essa área do grupo mantenedor e da continuidade da gratuidade das aulas para os alunos matriculados, apesar de toda a dificuldade, inclusive agravada pela pandemia, você chegou a citar em algum momento, apenas para reforçar aqui, hoje a escola está com quantos alunos aproximadamente, Marcos? Hoje a escola está com 120 alunos, que, aliás, é um número muito bom. Muito Muito bom. bom. Até ela tem capacidade para ter mais. Né? Mas está um grupo muito bom. Aproximadamente são 15 funcionários hoje. Tá? E realmente, quando eu estive lá e fiz o workshop, foi muito participativo, professoras bastante conscientes do legado da Terezinha, da proposta educacional dessa escola espírita. Realmente foi muito bom, e eu espero que eles consigam, né? Que eles consigam ir para frente, consigam manter. A Terezinha à frente, afinal de contas, ela manteve a escola, né? Desde 1980 até 2021. Uma grande batalhadora, nós temos aí 41 anos à frente da escola, de todo o seu projeto. Ela construiu, ampliou, fez o centro espírita, e apesar de passar por períodos realmente de muita preocupação de ordem financeira e outros problemas, porque lá onde a escola está situada é um bairro muito carente, até hoje tem problemas com a questão da violência, né? Então isso é um problema, então as pessoas não costumam se deslocar muito para lá. Quem não conhece acaba se assustando. Meu Deus, onde que eu estou? Né? Que local é esse aqui? Porque se você não está acostumado, você leva um choque. E você logo vai pensar, eu vou ser assaltado aqui, né? Vou levar meu carro. Mas tem que ter calma, não é bem assim, porque a escola é muito respeitada, muito mesmo, eles não têm praticamente problemas com relação a isso. E a comunidade vai conhecendo, né, no vai e vem, quem é quem, né, e nós somos recebidos muito bem ali pela própria comunidade. Então, se ela sustentou 41 anos, não é Austin. Então, agora, o grupo que está à frente e que trabalhou com ela tem que projetar para sustentar mais uns 50 anos, que é para dar tempo para que ela também, no mundo espiritual, ela se refaça, trabalhe, novos aprendizados, e aí sim possa reencarnar. Porque querer que ela volte logo também não, né? Vamos dar um descanso para a nossa Terezinha, né? Também não é bem assim. Ô Marcos, e a escola tem um site? Você chegou a pesquisar sobre isso? Tenho. Porque muitas pessoas que estão nos assistindo aqui podem despertar em alguém o desejo de ajudar, de auxiliar. Você tem o site da escola? Eu pesquisei aqui, na primeira pesquisa rápida que eu fiz, eu não localizei, por isso que eu estou perguntando para você.
Hoje, aliás, eu tive essa conversa com a diretoria, hoje eles estão sem um site, isso não é bom, não é mesmo? Seria bom que tivesse o site. Mas tem a página no Facebook. Colocar Escola Espírita Joana de Ângeles, vai encontrar a página no Facebook, e aí vai poder fazer contato. E tem o núcleo, né? E o núcleo, que é conhecido simplesmente como Instituição Espírita Joana de Ângeles, que fica lá no bairro de Copacabana. E aí basta entrar no site do CERJ, que é ceerj.org.br, é o site do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e aí vai lá nos endereços das instituições espíritas, põe lá bairro de Copacabana e já vai aparecer a Instituição Espírita Joana de Ângeles com os contatos. Muito bom, Marcos. Eu acabo de localizar aqui a página da Instituição Espírita Joana de Ângeles de Japeri. Eu vou compartilhar aqui na tela, até para que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer, de ver, né? Acho interessante, é muito bom isso incluir na transmissão. Deixa eu ver aqui, acho que eu troquei as bolas aqui. A gente apanha, às vezes, com os compartilhamentos, você sabe como é, né? Então, é verdade, isso acontece. Vamos ver aqui se dá certo agora. Acho que agora vai dar certo, Marcos. Olha aí, ó. No Facebook, página no Facebook, aí está, né? Essa é a fachada lá da escola, tá lá em Japeri. Sim, essa é a fachada em Japeri mesmo, né? Japeri. Nós estamos vendo aqui a página, instituição. Olha aí a foto da fachada em Japeri, Rio de Janeiro. Nós estamos vendo aqui que realmente tem até o endereço aqui, olha, Rua Dona Aísa, bairro Santa Amélia, distrito Engenheiro Pedreira, Japeri, Rio de Janeiro. É exatamente isso. Como é que você falou mesmo o site do CERJ, que você citou aí? É ceerj.org.br. Ceerj.org.br. No CERJ tem a identificação também da instituição, né? Tem a busca de instituições espíritas. A busca de instituição. E na busca é só localizar o bairro de Copacabana, e aí vai aparecer Isso. também a instituição. Já está aí, olha, já está aí. Isso. O CERJ, né, que vocês poderão naturalmente pesquisar para encontrar a instituição. É um trabalho que enche o nosso coração de alegria ver esse trabalho todo que é feito pelo idealismo inspirado pelo espiritismo, né? Enche o coração da gente de ver esse idealismo que alimenta tantos corações. Eu aproveito, Orson, para fazer um apelo a todos que assistirem esse nosso vídeo de colaborarem, de auxiliarem a manutenção da Instituição Espírita Joana de Ângeles e sua escola, porque hoje aqui no Brasil são raras as escolas mantidas pelos espíritas, e nós precisamos apoiar uma obra como essa, que não pode ficar aí à míngua de donativos, desse, daquele, apelando de vez em quando, né, para poder pagar os seus custos que existem. É impossível, né, que você mantenha isso e consiga gratuidade em tudo. Você tem que pagar professores, você tem encargos sociais, você tem conta de água, de luz, etc. Então, é muito importante isso, que apoiemos essa escola espírita, que é uma das poucas que nós temos aqui no Brasil e que nós não podemos deixar fechar de jeito nenhum. E, pelo contrário, nós temos que divulgar cada vez mais a sua existência. A Terezinha batalhou muito para manter a escola. Por assim dizer, ela não teve tempo para espalhar o projeto pelo movimento espírita. Ficou uma luta diária, semanal, mês a mês ali, para fazer essa manutenção, bazares, almoços beneficentes, de tudo que foi feito para construir e manter a escola. Ela recebeu muito apoio lá do Divaldo, da Mansão do Caminho, o grupo aqui do Rio de Janeiro, que faz o feirão pró Mansão do Caminho. Agora, temos que lembrar que hoje a Terezinha não está mais conosco.
ela já retornou à pátria espiritual. Você sabe como é, Orson, né? As pessoas vinculam a obra à pessoa à obra. E muitas vezes auxiliam a obra por causa da pessoa que está à frente. Só que nós temos que entender que a obra não é da pessoa. A obra é da humanidade, é para a humanidade. Claro que aquela pessoa que estava à frente era uma catalisadora, é verdade. Mas não é porque a Terezinha desencarnou que nós vamos nos desvincular do trabalho. E muitas vezes isso acontece. Então, fica aqui este pedido a todos os espíritas, quem não conhecia, então que entre aí no Facebook, conheça lá o trabalho, veja as formas de auxiliar, entre em contato lá com a diretoria da Joana de Ângeles, porque precisamos manter a Escola Espírita Joana de Ângeles, que é pioneira, é uma das pioneiras aqui neste nosso Brasil, levando uma escola que trabalha através da filosofia espírita. Então, essa é a grande homenagem que nós podemos fazer à nossa Terezinha Oliveira de Souza, é justamente abraçarmos o projeto da escola para fazer a sua manutenção. Então, fica aqui este verdadeiro apelo a todos os espíritas. É verdade, Marcos. Hoje nós vivemos um momento de muita dificuldade, a necessidade e a carência é muito grande em toda parte, né? Mas nós nunca devemos desanimar. Você citou aí que os pais e avós dos alunos são voluntários na escola. Olha que coisa bonita, que exemplo. E é interessante porque você disse espalhar isso para o Brasil, porque esse modelo pode ser aproveitado em outros lugares, inclusive, né? Então, nós temos muitas escolas no Brasil que, de certa forma, se assemelham a essa iniciativa espírita no estado do Rio de Janeiro. Então, é importante esse conhecimento que amplia uma iniciativa e que também precisa de apoio, não há dúvida nenhuma. Nós temos aqui em Araraquara a Escola Espírita Eurípides Barçanufo, do nosso querido Ariovaldo César. Nós temos uma obra em andamento, que é da Casa de Fraternidade Chico Xavier, também em Araraquara, aqui porque está próximo de mim, mas existem muitas outras instituições vinculadas com esse propósito. Por isso, estamos valorizando essas iniciativas e, como o Marcos falou, fica um apelo ao movimento espírita, dentro das possibilidades, é claro, de auxiliar essa iniciativa tão valiosa. E uma live como essa, um resgate histórico, uma conversa sobre a sua fundadora, sobre o idealismo dela, é para reforçar isso. O Marcos, quase encerrando a nossa participação, a nossa Terezinha foi palestrante espírita também ou não? Não, Terezinha não era palestrante. Terezinha era aquela alagoana baixinha, né? Formiguinha, o negócio dela era trabalhar, sair atrás, congregar as pessoas, conseguir o apoio, fazer a manutenção. Agora, lá em Japeri, inclusive no enterro dela, eu não pude comparecer, mas no enterro dela, uma multidão acompanhou, porque ela era considerada uma verdadeira mãe, não apenas para as crianças, mas para as famílias. Ela conseguiu fazer lá em Japeri, na sede da escola, todo um trabalho assistencial, de promoção social também. Terezinha realmente era um motor, sabe? Aquela pessoa, assim, eu acho que é o seguinte, ela não tinha tempo para fazer palestra, porque o negócio dela era trabalhar. Era trabalho. Terezinha foi muito aquela pessoa dos bastidores, de sair atrás, de telefonar para cá, pegar o carro e sair para lá, e conseguir isso, e conseguir aquilo, e fazer encontro de não sei o quê, e promover. Ela era essa pessoa. Muito simples, sempre uma pessoa extremamente simples. Tá? E lá em Japeri, lá na escola, realmente ela foi mãe. Agora, como ela desencarnou com idade, ela desencarnou com 89 anos, já ao final, os últimos anos da vida dela, ela já tinha basicamente passado o bastão. Então, outras pessoas já estavam fazendo as tarefas assim mais importantes, até porque fisicamente ela já estava sentindo. Mas ela, enquanto ela conseguiu dirigir, ela continuou a dirigir. E aí voltava lá de Japeri todos os dias, até que ela aqueceu de ser transportada, que ela já não tinha mais essa condição, mas comparecia tempo todo lá na escola, lá no Centro Espírita em Japeri,
enquanto ela teve forças, ela continuou à frente. Então, foi uma pessoa marcante nesse sentido e nunca se preocupou realmente em ser palestrante ou escrever livros, porque a obra da vida dela foi aquela escola. Essa é a grande verdade. A Que escola e o bonito. núcleo lá em Copacabana, né, para onde ela se deslocava, e de lá de Copacabana ela carreava as doações, tudo, né, levando lá para Japeri fazer aquela manutenção. Encontrei com a Terezinha várias vezes aqui pelo movimento espírita, e na maioria das vezes ela estava lá nos bastidores, estava lá com crachá no peito, lá dentro do evento, e sempre que o Divaldo Franco estava aqui no Rio de Janeiro, você podia contar que daqui a pouco você ia ver a Terezinha agarrada nele, lá ambos de braços dados, trocando ideias, porque o Divaldo apoiou muito, muito mesmo esse trabalho, e além da inauguração em 1980, o Divaldo Franco esteve lá em Japeri outras 2 vezes. Ele fez questão de estar lá, de fazer palestra lá e dar todo esse apoio à nossa Terezinha Oliveira de Souza, que se era desconhecida para o movimento espírita, a partir de agora passa a ser conhecida com esta nossa live, não é, Orson? Que bonito, viu, Marcos? Eu vou mandar essa live para o nosso Divaldo como uma forma de homenagem, de gratidão ao Divaldo por essa convivência amiga que os dois tiveram. Muito bonito isso, ver essa dedicação. E para encerrar, Marcos, você falou de um dos filhos dela, você citou aí um dos filhos. Ela teve mais filhos? Porque ela teve 19 irmãos. Quantos filhos ela teve? Ela só teve um. Ah, só teve um. Eu acho que isso foi trauma. Deve ter sido trauma. Não. Depois de ter 19 irmãos, nada de ter muitos filhos. E ela só teve um, que é o Roberto, é o Beto, né? Como todo mundo chama. Beto está totalmente integrado também lá na escola, sempre acompanhou a mãe, é espírita. Você encontra o Beto lá no núcleo, lá em Copacabana também. Ele foi o meu guia não espiritual, mas foi meu guia motorista. Ele adora música, embora ele não seja um músico profissional, porque profissionalmente ele é engenheiro, mas ele lá na Escola Espírita Joana de Anjos, ele dá aula de música. Ele adora as oficinas que a escola mantém junto com o currículo. Então, ela só teve um filho, que é o Beto, e que está aí continuando a obra. Mas o Beto é igual a Terezinha, tá? O Beto fica nos bastidores, é aquela coisa. O negócio dele é colocar a mão na massa, não é ser o presidente da instituição. E eles estão levando lá o Beto, realmente está aí com o legado da sua mãe. Que bom, Marcos, que bom fazermos esse trabalho e registrarmos aqui uma vida tão atuante. Para encerrar, Marcos, naturalmente que o seu coração está vibrando em gratidão, você que a conheceu pessoalmente, você que conviveu com ela, encontrou-la várias vezes, especialmente nos bastidores dos eventos, com o crachá no peito, trabalhando. Então, eu deixo para você aí as palavras finais aos telespectadores nesse registro histórico desse vulto. Terezinha Oliveira de Souza. É Souza, né? Isso. Isso, bem, por favor. Eu agradeço por esta oportunidade de poder fazer esta live, este vídeo, falando da nossa Terezinha Oliveira de Souza. Eu lamento que as circunstâncias da nossa existência material não tenham permitido que estivéssemos juntos nesse ideal da Escola Espírita Joana de Ângeles, lá em Japeri, que na maior parte do tempo eu acompanhei de fora, fazendo apenas minha colaboração de divulgação e, quando possível, de trocar ideias ali com ela. Mas a escola está ali e eu sempre fui muito grato à Terezinha por tudo que ela representou, que representa, e essa pioneira, batalhadora, que conseguiu, lá nos rincões ali da Baixada Fluminense, num bairro muito distanciado, que é Santa Amélia, lá em Japeri, um município muito pobre da Baixada Fluminense, ela conseguiu levantar a Instituição Espírita Joana de Ângeles, a Escola Espírita Joana de Ângeles, o Centro Espírita Joana de Ângeles, ficando 40 anos à frente dessa obra imensa e tendo educado à luz do Espiritismo centenas e centenas
de crianças que muito devem a ela. Eu deixo aqui meu preto de gratidão à querida Terezinha, e que ela, no mundo espiritual, já esteja plena, já esteja aí trabalhando, já esteja amparando os continuadores dessa obra magistral, e que as bênçãos de Jesus estejam sobre ela e sobre todos, e que a Escola Espírita de Joana de Ângeles consiga ter aí a sua sobrevida e possa ter muito mais história pela frente para contar. Muito bem, Marcos. A você que nos acompanhou, aí está a expressão serena da Terezinha, aqui junto a Divaldo, e as crianças que ela tanto amou e ama, levando adiante seu projeto de vida. Muito obrigado, Terezinha, por conhecê-la no dia de hoje. Para mim foi uma honra imensa. Agradecemos imensamente ao nosso Marcos pela possibilidade desta gravação, por esse registro que fica à disposição de todos nós. Um grande abraço a todos e a série continua. Nós temos outros vultos a serem apresentados. Até logo mais. Muito obrigado a todos.